Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a uma aula rápida aqui que a gente vai falar sobre algumas dúvidas, sobre 3 dúvidas que chegaram, 2 pelo fórum e outra por um outro meio, mas que eu achei melhor comentar, fazer um vídeo explicativo, que pode ser dúvida de outras pessoas e também para estancar qualquer tipo de, de questionamento, tá bom? Que possa ter ficado. Porque se você tem dúvida, viu a aula de novo, ficou com dúvida, a culpa está comigo. Então a gente tem que mudar as palavras aqui para tentar explicar de maneira melhor, né? Então a primeira dúvida aqui é da Eunice. Boa tarde, Matheus. Espero que esteja tudo bem. Tá tudo bem, Eunice. E com você? Tenho uma dúvida. Quando o texto da lei diz por decisão da maioria de seus membros, ela não usa a palavra absoluta, que são 39, certo? Certo. Quando ela diz maioria de seus membros, a palavra absoluta não está sendo usada. Então, posso entender como maioria simples, que são 20, ou dependerá do caso? Não, não pode entender como maioria simples. Vamos fazer uma revisãozinha aqui também. A regra geral está trazida no artigo 55. As deliberações da Assembleia, salvo disposição constitucional em contrário, por isso é a nossa regra geral, elas são tomadas por maioria de votos. Quem tiver mais voto ganha. Presente a maioria dos membros. Então a regra geral é o seguinte: presente a maioria dos membros, que são 39, a decisão precisa de um quórum de 20, porque é metade mais 1. Ok? Essa é a regra geral. E esse parâmetro de 20, ele só é seguido se tiver 39 deputados. Porque se tiver 40, vai precisar de 21. 20 vai ser metade. Né? Aí não vai ser maioria de votos. A gente faz esse número de 20 votos, considerando que estejam presentes a maioria dos deputados, e neste caso seriam 39, porque se estiverem presentes 40 deputados, a maioria está presente, e se for deliberar, o quórum vai ter que ser 21 votos, e não 20, ok? Maioria simples, esse é o conceito da maioria simples. O que acontece? A maioria absoluta, que a gente estudou, que são 39, lembrar que se estiverem presentes 39 deputados, pode votar, e se for submetido a uma matéria que precisa de maioria absoluta e os 39 votarem a favor, o quórum de maioria absoluta está sendo respeitado e seguido. A questão é que a Constituição usou em outros trechos uma outra expressão que agora vocês vão ter que decorar, tem que ser mais explícito, que quer dizer maioria absoluta. Quando a Constituição diz, por exemplo, no artigo 53, parágrafo 4º, isso eu acertei? Sim. Por motivo de conveniência pública e de deliberação da maioria de seus membros, poderá a Assembleia Legislativa reunir-se temporariamente em qualquer cidade do Estado. Quando diz maioria de seus membros, está tentando falar que é a Assembleia como um todo. Então, maioria de membros é 39 votos. Ao fim e ao cabo, maioria de membros é igual a maioria absoluta. E maioria simples é a maioria dos presentes. Vamos estancar essa dúvida? A Constituição poderia ter usado a técnica de toda vez que for dizer esse quórum de maioria absoluta, usar a expressão maioria absoluta, mas não quis. Então, quando disser maioria de membros, você tem que entender que está falando membros da Assembleia. Quantos membros a Assembleia tem? 77 deputados, são 77 membros. Então ali está querendo dizer que precisa de maioria dos 77. E a maioria dos 77 são 39, e 39 é maioria absoluta. Deu para entender? Acho que com esse slide aqui a gente estanca qualquer dúvida, não é mesmo? Bom, agora nós vamos para a dúvida da Maria Clara. Não compreendi a explicação do parágrafo 2º do artigo 52 da Constituição do Estado, dada na aula 3. O assunto será abordado novamente? Bom, o assunto não seria abordado novamente, mas vai ser abordado nesse vídeo aqui, porque se você não entendeu, releu e viu a aula de novo e não entendeu, a culpa é minha. Não é verdade? Vamos lá. Vamos ler de novo o parágrafo 2º. Ele está inserido no parágrafo 2º.
está aí falando de um monte de coisa que a gente vai aproveitar e vai revisar. O poder legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, que se compõe de representantes do povo mineiro eleitos na forma da lei. Parágrafo 1º. O número de deputados corresponde ao triplo da representação da Câmara dos Deputados e, atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Bom, a dúvida da Maria Eunice não foi nesse parágrafo, que inclusive é o parágrafo mais difícil do artigo, porque ele tem uma regra difícil, né? Que a gente acabou ficando muito tempo explicando, que a regra mesmo é o triplo, mas se esse triplo atingir 36, você não mais usa o triplo e você então tem que começar a somar tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Mas não foi essa a dúvida. A dúvida dela está no parágrafo 2º. O número de deputados não vigorará na legislatura em que for fixado. E o parágrafo 3º é: cada legislatura terá duração de 4 anos. A gente já entendeu a diferença de legislatura para sessão legislativa. Inclusive, foi inaugurado recentemente, dia 1º de fevereiro, mais uma sessão legislativa. Por que não foi uma legislatura? Porque a legislatura ela é aberta de 4 em 4 anos. Não é verdade? Então, só vamos ter a abertura de nova legislatura no ano de 2023, dia 1º de fevereiro de 2023. E o que acontece? Ô Maria Clara, eu vou tentar explicar por que o número de deputados não vigorará na legislatura em que for fixado. Bom, a gente já sabe que o número de deputados é fechado. Ele é 3 vezes o número de deputados da Câmara, né? O número de deputados estaduais corresponde ao triplo do número de deputados estaduais da bancada de Minas, lá na Câmara dos Deputados. É o triplo. E se atingir 36, tem a regrinha do parágrafo 1º. Mas vamos supor que a Constituição Federal mude e seja estabelecido que o número de deputados federais de Minas mudou. Lá agora tem mais deputados federais. Como deputados federais, a proporção de deputados federais é uma regra de multiplicação, quando altera lá em cima na Câmara dos Deputados, naturalmente altera-se aqui também. Vamos supor que abriu mais uma vaga lá. E aí, quando você vai fazer a conversão, abriu-se mais uma vaga para deputado estadual, no meio da legislatura, no meio do ano lá. E aí, vai fazer uma eleição para eleger um deputado? Não. Por isso que, se houver alteração na Câmara dos Deputados, prevendo um aumento de deputados federais na Câmara dos Deputados, esse impacto para aplicar o parágrafo 1º não vai ser imediato, vai ter que esperar a próxima legislatura, porque não vai fazer uma eleição para um deputado. Ou pior, vamos supor que lá em cima na Câmara diminua-se o número de deputados federais da bancada de Minas. Deputados federais. Então, teoricamente, o número de deputados estaduais iria diminuir. 77 para 76, e aí? Vai tirar quem? Quem foi o menos votado? Não, vai esperar a legislatura terminar e na próxima. Porque antes do início de uma legislatura nova, vai ter eleições. E aí, quando for ser feita essa eleição, vai ser ou retirado ou acrescentado um maior número de deputados estaduais. Esse é o motivo de o número de deputados não vigora na legislatura em que ele é fixado. Ele já é 77. Se for alterar porque ou lá na Câmara dos Deputados houve um aumento ou uma diminuição, e ocorrendo isso vai ter impacto na nossa Casa Legislativa aqui em Minas, porque a nossa Casa Legislativa tem número fixado a partir de uma conta matemática, o triplo, acrescido de tantos quantos forem os deputados acima de 12, não pode ter um efeito imediato, tem que ser só na próxima legislatura. E o parágrafo 3º termina dizendo que a legislatura tem duração de 4 anos. Ok? Terceira dúvida é assim. Essa dúvida eu esperei e ela veio de mais de um aluno. Professor, você falou que quórum de PEC, proposta de emenda à Constituição, é 3/5. Mas 3/5 de 77 não seria 47? Por que você afirmou que o quórum da PEC é 48? Eu afirmo e reafirmo que o quórum
da PEC é de 48 deputados, tá? Mas essa pessoa tem razão, porque se você for dividir 77 por 5, dá 15, uns quebradinho. E quando você multiplica por 3, dá 46,2. E o próximo número inteiro seria 47. Por que você está falando que é 48? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Porque é o seguinte, gente, tem uma regra no regimento interno, que é o local onde é esmiuçado alguns pontos do processo legislativo. Artigo 251 do regimento interno. O quórum de 3/5 obter-se-á, dividindo-se por 5 números de deputados, se este for múltiplo de 5 e multiplicando-se o quociente obtido por 3. Dividindo-se por 5, acrescidas as unidades necessárias, o número de deputados, se este não for múltiplo de 5 e multiplicando-se o quociente obtido por 3. Em outras palavras, quando você fez esse cálculo aí, 77 dividido por 5, como deu 15,2 ou 15,4, antes de multiplicar por 3, deveria ter subido ao próximo número inteiro, que é 16. E assim, 16 por 3 dá 48. Ok? Nunca mais essa pessoa vai esquecer que o quórum de uma PEC é 48, porque ela fez esse raciocínio, movimentou várias áreas do cérebro dela. E você também que está assistindo, que não teve essa dúvida, nunca mais vai esquecer também, porque você vai lembrar que 77 por 5 dá um número quebrado, eu tenho que ir para o próximo número inteiro, e o próximo número inteiro é 16 vezes 3, 48 deputados, ok? Continue mandando as dúvidas no fórum, tá? Eu vou colocar o meu e-mail lá, porque toda hora eu fico falando para vocês mandarem por e-mail, e fui alertado que o e-mail sumiu. Vou colocar no fórum, tá? Gosto muito das formulações das perguntas, porque a pessoa tem que raciocinar ali, porque hoje em dia com esse zap, né, gente, você pega um WhatsApp, você abre seu celular, clica em fazer um áudio e pronto, a dúvida está lá sendo falada, mas a pessoa precisa dar uma raciocinada, tá bom? Gente, bora conquistar o crachá, hein?